Boa noite, igreja. Graça e paz, amém. Vamos estar iniciando nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Convido você a baixar sua fronte e tenha um minuto de prelúdio em oração para estarmos juntos consagrando a nossa vida diante do Senhor Jesus. Querido Deus, amado Pai, nós te engrandecemos, Senhor, essa noite, por ser o nosso Salvador, por ser o nosso Criador, por ser o nosso sustentador, amado. Se nós estamos aqui vivos, se nós estamos aqui disponíveis para te adorar, é porque assim o Senhor quis. O Senhor conhece, Pai amado, todos os corações presentes aqui neste lugar de adoração. E que neste momento, que o Teu Espírito Santo, que habita em cada um de nós, esteja neste lugar, falando conosco, refletindo, Pai amado, em nossa mente, todo o louvor, a mensagem pregada, todos os momentos de culto, para que possamos sair daqui, Pai amado, diferente da forma como chegamos. Que o Senhor possa estar presente nas famílias aqui representadas, nos corações, Senhor, que ainda não são entregues a Ti. E seja conosco, Senhor, essa noite. Seja com todo o culto que prestaremos a Ti a partir de agora. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos fazer uma leitura bíblica. Convido toda a igreja a ficar de pé. Nós vamos fazer a leitura bíblica do Salmo 122. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja lerá os versículos pares. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Lá estão os tribunais para juízo, os tribunais da casa real de Davi. Haja paz dentro dos seus muros e segurança nas suas cidadelas. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Vamos ler todos juntos o versículo 8. Em favor dos meus irmãos e amigos, direi: paz seja com vocês. E que essa paz possa transbordar em nossos corações essa noite. Amém? Convido o grupo de louvor agora para estar ministrando o louvor dessa noite. Do universo, a glória
Os irmãos podem sentar. Nem precisa o pastor falar, né? Quando vai fazendo a passagem, os irmãos já vão sentando. Queridos, gostaríamos de fazer aqui a menção de alguns visitantes, tá? Em nosso meio. A irmã Vânia, mãe da Camila, está participando aqui conosco da igreja, tá? Com sua família. Seja bem-vindo, tá? Um rapazinho ali que não é visitante nosso, né? De alguns, mas eu creio que é a primeira vez. É Thales, conferem. O Thales, tudo bom, Thales? Seja bem-vindo, viu, querido, ao nosso meio. Uma presença também de uma outra denominação que está aqui, o pastor Carlos. Carlos, é isso? Igreja Batista. Pronto, seja bem-vindo, tá, querido, ao nosso meio. Mais algum outro visitante que eu não mencionei? Não. Como a igreja diz aos nossos visitantes? Amém. Traga mais um. E assim, nesse mais um, a igreja está sendo preenchida, cadeiras cada vez menos vazias. E aí eu queria, antes de chamar a irmã Bene, confere? Vai ter um momento aqui. Hoje nós estaremos encerrando nossa campanha de missões nacionais. Queria dar apenas um aviso à igreja, para não deixar ao final, e aí a gente explicar com mais calma, tá? Próximo domingo, nós teremos o Dia da Família, Dia da Família que foi separado por esta igreja, onde nesse dia nós teremos uma grande confraternização e encerraremos com batismos. Quem vai se batizar próximo domingo? Levanta a mão. Pronto. Pode deixar a mão levantada, pode deixar. Pronto, meus irmãos. Vejam aí quem vai se batizar. Ainda não, mas vai chegar, viu? Fico feliz você querer se batizar. Paulo Guilherme. Então, esses três irmãos, tá? Hoje pela manhã participaram da profissão de fé. A profissão de fé é um momento onde eles publicamente confessam o nome de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e respondem perguntas de acordo com a fé que cada um de nós temos em Jesus através da Bíblia Sagrada. E esses três candidatos estiveram aqui à frente, participando deste momento, e para a glória de Deus, meus irmãos, eles foram aprovados, amém? Aprovados. E aí, próximo domingo, eles estarão descendo as águas. Lembrando, tá, que nessa quarta, de maneira excepcional, nós teremos uma candidata à profissão de fé, a irmã Luiz Clarita, não conhecida aqui de alguns irmãos ainda, a irmã que está recente na nossa igreja, namorada do nosso querido irmão Davi, e por motivos de trabalho, né, quem aqui já trabalhou nessa escala 12/36, eu fui um que já trabalhei nela, sabe que domingo está na igreja, hora domingo está trabalhando. Então hoje ela precisou trabalhar, mas quarta-feira ela estará conosco no culto de oração e convidamos a igreja a participar deste momento tão abençoado, tá? E aí, aqui a foto bonita, né? Rapaz, o fotógrafo tirou essa foto, tá de parabéns, viu? Porque foi muito emocionante, meus irmãos. Esse dia de batismo, tá? Lá na praia, ali na beira-mar. E nós teremos um dia diferente, tá? Nós não teremos programação nesta igreja, tá? Por quê? Porque a igreja do Senhor, a Igreja Batista Central Ágape, estará se dirigindo até o Muralha Fest, que é... Quem estava no ano passado, levanta a mão. A gente foi para lá. Pronto. A grande maioria não, pelo contrário. Pode levantar a mão, só para eu ver aqui. Olha aí, muita gente que não estava, que poderá estar esse ano. Nós estaremos lá a partir das 9 horas da manhã com a Escola Bíblica Dominical. A partir das 10h30, logo após a escola, será liberado para o lazer. E aí tem banho de piscina, tem campo, né? Quero ver as irmãs da MCM jogando bola novamente, né? Michaele e companhia, tá? Participando lá, irmã Beni também, Gema, vai ser muito bom. Quero ver a Mayra também jogando lá. Meio-dia nós vamos ter um momento de almoço, tá? Não é promovido pela igreja, somos cada um de nós levamos nossas comidas, nosso juntar de panelas, tá bom? E 4 horas, aí segue o lazer, liberado, e 4 horas da tarde o nosso culto, tá? De batismo. E é esse mesmo momento que nós temos aqui como igreja, mas a programação do batismo, tá? Dessas 3 vidas, mais a irmã, caso venha a ser aprovado, tá bom? E 5h30, nossa previsão de término. Meus irmãos, não é de graça, né, o aluguel do sítio, então a gente pede àqueles, tá, de maneira voluntariosa,
que possam colaborar, tá? Um valor de R$ 15 por pessoa, crianças até 10 anos, R$ 10. Pastor, não tenho, não vou, de forma alguma, tá? Se você não tiver condições de colaborar, você é convidado, a igreja faz questão, tá? De ter você presente, independente de você contribuir ou não. Mas se você puder colaborar, para a gente poder ter o mínimo de despesa possível com o aluguel do espaço, a gente conta com essa colaboração, tá bom? Amém? Amém, que bom. Espero ver todos aqui participando desse dia tão importante para a nossa igreja e para esses queridos irmãos que vão estar descendo as águas. Convidar agora a irmã Beni, que vai estar dirigindo o momento missionário dessa noite. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje nós estamos aqui encerrando o nosso momento missionário e com a alegria também de termos visitantes aqui do Sábado Missionário. Nós ficamos felizes porque a Igreja de Jesus, aquela que busca cumprir, né, aquilo que o Senhor nos ordena e de pregar o Evangelho a toda criatura, ela se disponibiliza não só a ofertar, orar, mas também o ir. E essa igreja ela é comprometida com a palavra de Deus, é comprometida em pregar o evangelho. E com isso nós podemos lembrar, né, qual é o tema da nossa campanha de missões. Quem sabe, vamos lá? Minha pátria para Cristo. Não é a minha pátria para mim, não é a minha pátria para o meu amigo, a minha pátria para Cristo. Começando a partir de tudo dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, na nossa vizinhança, certo? Porque o versículo que está ali, ele fala que existe o quê? Muitíssima, ou seja, muita terra. E quando nós dizemos isso, nós não estamos falando que isso é apenas um trabalho que o missionário deve ir, deve fazer isso, porque o Senhor falou que todos nós podemos fazer isso. E quando ele diz todos, somos todos nós. E muitas das vezes nós encontramos dificuldades, desculpas para não fazer. E essa semana mesmo eu encontrei uma frase que eu achei importante. Se hoje Jesus perguntar para você, para quantas pessoas você falou da palavra dele, você responderia o quê? Sabe, às vezes nós estamos apegados à questão de estar numa igreja, à questão de um título, né, missionário. Às vezes é tão bonito você falar, a pessoa é missionário. Mas nada disso importa quando nós entendemos o que de fato Jesus mandou para fazer, sendo o missionário que vai ou o missionário que está aqui. Porque nós precisamos entender aonde ele nos colocou. E aonde ele nos colocou, ele nos chamou para fazer discípulos, aonde nós estivermos. E isso é importante, irmãos, nós lembrarmos, por quê? Porque muitas vezes nós estamos pensando que isso é só no momento da campanha de missão, ou só no momento onde nós temos a oportunidade, junto com um grupo, né, quando sai para evangelizar. Nós ainda temos muitíssimas coisas para fazer, porque quando nós estamos ali naquela escola, certo? Ali tem um campo. O que mais um crente deve orar é para que tenha campos abertos para a gente pregar o evangelho. E nós temos lá crianças. Está bom? Não, não está bom. Existem famílias de crianças que precisam ouvir o verdadeiro evangelho. Nós precisamos ser impactados não só com as crianças, nós precisamos ser impactados porque existe além daquelas crianças, e não usando as crianças como isca, mas lembrando que elas têm pais que pode ser que não conheçam a Jesus e que precisam conhecer.
que nós precisamos ir além. E nós precisamos viver isso. Então, quando nós falamos isso, é para que nós tenhamos um incômodo no nosso coração, porque Jesus, ele nos ensina que nós devemos amar como ele amou. E como ele amou de forma prática, colocando isso em prática. E para isso nós precisamos despertar, às vezes, do nosso comodismo. Então, voltando aqui para as ações, quem lembra da semana passada que foi falado, o compromisso que assumimos dos 4 eixos, né, que a Junta de Missões trabalha. A primeira que nós falamos foi sobre ocupar os grandes vazios. O segundo foi fortalecer e replantar igrejas enfraquecidas. O terceiro é transformar realidades. E transformar realidade não é fácil. Mas nós temos um Deus que nós cremos que pode todas as coisas. E por isso ele diz aqui, na revista missionária, que ele diz o seguinte: uma igreja viva é aquela que impacta a sua comunidade com os valores do reino. A missão de Cristo ultrapassa os limites do templo e invade ruas, casas, escolas e hospitais. Precisamos capacitar discípulos e igrejas locais para exercer influência espiritual e social em seus contextos. Nós precisamos ser essas pessoas que impactam outras vidas. Nós precisamos ser pessoas que estamos buscando fazer uma igreja viva para transformar realidades. A outra é alcançar os não alcançados. Existem pessoas como ciganos, indígenas, quilombolas, pessoas que estão dentro do nosso Brasil, mas que muitas das vezes a palavra de Jesus não chegou até lá. Não chegou até lá. Eu não posso ir. Mas existem pessoas que podem. Eu posso contribuir com as minhas orações e posso contribuir também com ofertas, mas não com pesar, mas com a alegria de que você está investindo em vidas. Porque o Senhor, ele nos ensina que ele nos dá vida e vida em abundância. Uma vida transformada por Jesus no centro da família é uma vida transformada para todo sempre. E aí ele diz aqui, alcançar os não alcançados, cultural e geográfica. Ainda existem, no Brasil é vasto e diverso em meio à sua riqueza cultural e geográfica. Ainda existem povos e comunidades e segmentos inteiros que jamais ouviram falar de Jesus. Muitos vivem em regiões remotas com barreiras que dificultam o acesso à mensagem do Evangelho, né? Então, tem toda uma estrutura para que nós possamos aprender e poder alcançar vidas. A Júlia estava até fazendo brincadeira por causa aqui do meu acessório. Mas nós temos que se fazer pequenos para chegar aos pequenos. Não só isso aqui é supérfluo, mas chama atenção e às vezes abre portas. Mas se eu não sei como eu tenho que falar com aquelas pessoas, eu tenho que procurar chegar ao máximo próximo. Então, o que você tem para ofertar ao próximo? O que você tem? Eu sei fazer bolo, eu ofereço um bolo para minha vizinha, isso aqui já foi falado, né? Então, tem pessoas que têm o dom de ajustar roupas. Opa, estou doido para conversar com aquela pessoa, eu não sei como, será que ela tem uma roupa para ajustar? Por meio de serviços. Nós podemos servir ao próximo e, por meio desse serviço, abençoar vidas, estabelecer um contato, estabelecer um relacionamento e ali ser uma oportunidade de falar de Jesus. Existem pessoas também que não são ricas, irmãos, não são ricos. Mas tem pessoas que que trabalham lavando roupa e às vezes até para o gerente geral da Junta de Missões, ele chega e diz assim, eu vou lavar mais uma trouxa de roupa para pegar esse dinheiro e investir na vida de pessoas.
Você pode dizer, eu não tenho trabalho, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas você tem um Deus que é o dono do ouro e da prata e que você pode pedir a Ele, Senhor, eu não sei como eu vou ofertar. Eu não sei, eu não trabalho, não tenho dinheiro, mas eu quero investir na vida de pessoas. É uma atitude de fé. E essa atitude de fé nós precisamos ter. Mas não é para impactar pessoas, não. É para fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor qual é? Que outros conheçam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Que famílias sejam transformadas, que a pátria, que é essa terra que nós moramos e vivemos, seja para Cristo. Esse deve ser o nosso maior alvo. Que a nossa pátria seja para Jesus. E que nós possamos ser, a cada dia, sermos confrontados com essa verdade. Meus irmãos, esse é um encerramento de campanha de missões nacionais, mas que fica mais uma vez aqui a reflexão. Para quantas pessoas você tem falado de Jesus num dia? O que as suas redes sociais têm sido postado? Hoje nós não temos mais nenhuma dificuldade de espalhar a mensagem de Jesus, porque nós temos WhatsApp, grupos de WhatsApp, nós temos Instagram, Facebook e qualquer outra ferramenta. Mas nós precisamos, primeiro de tudo, nos disponibilizar. Nós precisamos nos disponibilizar. Nós deixarmos Deus nos usar para ser uma ferramenta na vida de outras pessoas. Assim vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pela campanha. E na próxima semana nós iremos informar o quanto nós ultrapassamos o alvo. O nosso alvo de campanha de missões nacionais é mais de R$ 600. Não se impressione achando que é pouco ou muito, não. Porque esse valor é o Senhor que faz todas as coisas. Cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes R$ 1 na mão de uma pessoa, ela nem viu e foi embora. Mas na mão daquele que vai fazer a obra do Senhor, R$ 1 vai virar R$ 1.000. E não é porque eu estou dizendo não, irmãos. É porque o Senhor, Ele multiplica. E principalmente se for porque você está fazendo, não por obrigação, mas por amor, por obediência a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te somos gratos, ó Deus, por esse momento onde nós vamos encerrar a campanha de missões nacionais, mas te somos gratos, ó Deus, por esses domingos que tivemos esse momento, ó Deus. Que tu possa trabalhar no nosso coração, a entender que precisamos te servir, Senhor, com a nossa vida, com os nossos bens, com os seus bens, Pai, porque os bens não são nossos, sempre foram teus. A nossa vida não é nossa, é tua, Senhor. E assim que nós cremos, ó Deus, e colocamos nas tuas santas mãos, e que vidas sejam impactadas, alcançadas para a tua honra e tua glória. E que essa igreja que se reúne, ó Deus, seja ela reconhecida por fazer o teu evangelho conhecido. É isso que nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Eu vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé. Nesse momento nós vamos nos confraternizar. Você vai dar um abraço, vai desejar que Deus abençoe a semana daquela pessoa, daquele irmão que você não viu durante a semana, não falou no WhatsApp e nem veio para a escola dominical assim que veio. Alguém, né? Que abençoe a vida
declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. És para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Preciosa és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Preciosa és para mim, querido irmão. Deus abençoe cada um, a você que está nos escutando essa noite. Sinta-se abraçado, acolhido por esta igreja. E sempre que desejar voltar, as portas estarão abertas. Vamos continuar louvando ao Senhor. Louvando ao Senhor com a música Gente do Amor. Sei que o amor de Deus me alcançou logo eu, né? Pecador, não mereço nada, mas mesmo assim, Deus deu o seu filho para morrer na cruz. Cada um de nós merecemos estar lá sofrendo, né? Mas Ele demonstrou amor e misericórdia. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei, amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou.
fonte de um Deus imortal. Logo eu de graça recebi o amor de Deus. Obrigada, Senhor, por ter nos entregado o teu imenso amor, amor de misericórdia, o amor salvador, Senhor, por ter entregue o teu filho Jesus na cruz, ó Pai, para sofrer o nosso lugar. Muito obrigada, Senhor, porque tu sempre estás conosco, ó Deus, em todos os momentos. Nós te entregamos agora, Senhor, as mãos à vida do pastor Luiz, ó Deus, que ele venha falar, Senhor, a tua palavra, aquilo que tu queres para as nossas vidas. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 4, dando continuidade ao nosso estudo da carta do apóstolo Pedro. Domingo passado nós tivemos uma pausa no estudo, devido à mensagem do missionário que esteve conosco à noite. E estava eu e Júlia participando dos cultos em comemoração ao aniversário da Igreja Batista Gênesis, sábado e domingo. Foi uma bênção estarmos juntos ali, em igreja também do Senhor Jesus. E hoje nós estamos retomando esse estudo, tá? 1 Pedro capítulo 4. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 12, onde traz como tema sofrendo por ser cristão. E Pedro, ele aqui faz um esforço diante de uma igreja que sofria perseguições. A gente já viu isso, já é algo repetitivo, mas é importante a gente lembrar disso, porque isso vai nortear a mensagem, isso vai nortear a leitura. Quando a gente lê o texto, a gente tenta se colocar naquele momento, naquela situação ali, onde os cristãos estavam sofrendo perseguição, para a gente poder perceber, sentir, saber do porquê Pedro estava escrevendo aquilo para a igreja. Hoje, nós estamos há 2000 anos à frente dos fatos aqui relatados, mas não mudou muita coisa. Ser cristão hoje é sofrer perseguição, é sofrer injúrias, é ser perseguido, sofrer calúnias, mentiras, injustiças, mas é algo que Pedro, ele traz uma visão para nós espiritual de que nós podemos sim extrair algo positivo, algo bom, porque se Cristo também sofreu, e nós que carregamos conosco a salvação dada por Cristo Jesus, então é algo que sim, deve ser positivo. A gente deve ter um olhar espiritual para aquilo que acontece, que não necessariamente é ruim, por ser ruim no sentido que estamos sofrendo por isso, mas que Deus está ali conosco, nos ensinando, nos amadurecendo, nos transformando. E dentro da leitura, nós vamos entender um pouquinho disso. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 até o 19, diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora
de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém, meus irmãos? O texto aqui, ele é bem objetivo. A mensagem, ela às vezes era para durar 20 minutos, aí o pastor vai lá e estica para 40, 50, uma hora, tá? Porque o Espírito Santo, ele vai conduzindo e a gente vai lembrando aqui de algumas situações. Porque é muito importante a gente também ter a ótica dos dias atuais, a ótica de 2025, tá? Mas o contexto aqui, mais uma vez reforçando, Pedro se esforça para apresentar uma visão espiritual aos irmãos que estavam sofrendo perseguição. Perseguição essa que não está ligado necessariamente à vida deles, no sentido de morte. Esses irmãos estavam sofrendo ameaças de morte, possibilidade de prisões, cadeias, serem devorados por leões? Sim, com certeza. Mas eles também sofriam uma perseguição que muitas vezes é invisível, que é silenciosa. Hoje em dia, você vai entregar seu currículo em uma empresa e tem algumas pessoas que colocam cristão, crente, seguidor de Jesus. Porque isso, em alguns ambientes, é bom, é positivo. Porque, pois, se a pessoa é crente, se a pessoa é cristão, então é uma pessoa que pratica o bem, é uma pessoa moral, é uma pessoa ética, mas nem sempre. Nem sempre. Mas aqui Pedro está, obviamente, falando a uma igreja, onde toda igreja é formada por pessoas, existem, sim, aqueles que levam o evangelho a sério, que levam a identidade cristã a sério, e esses, sim, levando a identidade cristã a sério, vão ter muita dificuldade. Por quê? Porque quando a gente começa a colidir com o mundo, em relação a princípios, a questões morais, questões éticas, vai dar ruim, na maioria das vezes. Porque o mundo, ele nos ensina algo que é totalmente contrário à palavra de Deus. É que você deve ser o primeiro, que você deve chegar na frente, que você deve, sim, se a pessoa te fez mal, você também vai lá e faz mal para ela. Se a pessoa não chegou para você e pediu desculpa, você também não vai fazer a mesma coisa, ela que tem que pedir desculpa. Então, a gente poderia aqui gastar N situações onde nós percebemos que o mundo nos ensina, desde o berço, desde a barriga das nossas mães, a ter um comportamento conforme o mundo tem nos ensinado, que a Bíblia vai dizer que o mundo já é do maligno. E o diabo, quanto mais nós pecamos, quanto nós queremos fazer a nossa vontade, quanto mais nós queremos fazer aquilo que é contra a vontade de Deus, então o diabo diz, meu trabalho está sendo feito. Porque você está fazendo algo que é contra Deus, que é a seu favor no sentido de ser humano pecador, e você, então, está tudo bem, está tudo correto. E quando você conhece a Jesus, você é o quê? Humilhado. Por que humilhado? Porque quando você se coloca diante de Jesus, você vai lembrar dessa música aqui, logo eu, um pobre pecador. E como pecador, como miserável, somente o amor de Jesus pode transformar a minha vida. Me ensinar a ser alguém que faz a vontade de Deus, mas não só me ensinar, mas me sustentar quando aquilo que eu faço não traz como retorno algo bom. Ou seja, eu faço bem, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa justa, mas eu só recebo pancada, eu só recebo injustiça, eu sou excluído, eu sou uma pessoa constantemente atacada por uma decisão que eu tomei, que é seguir a Jesus. E nós falamos hoje pela manhã sobre o amor, e assim, esse amor de Jesus, nós também mencionamos aqui, que virou algo comum, mas no sentido modismo. Todo mundo é crente, todo mundo é seguidor de Jesus, todo mundo coloca na sua bio ali das suas redes sociais, cristão. E aí quando nós olhamos para a atitude das pessoas, tendo um olhar assim, não no sentido de julgamento, tá? No sentido prático. A pessoa, ela é cristão, mas não está na igreja. A pessoa é cristão,
está fazendo coisas que a Bíblia condena e coloca isso de forma muito pública, de uma forma natural, normaliza isso, ou seja, como se nós separássemos a pessoa que nós somos diante de Deus e a pessoa que nós somos fora de Deus, no sentido assim, igreja, no sentido eclesiástico. Mas, meus irmãos, nós somos cristãos o tempo todo. O tempo todo. No nosso casamento, no trabalho, na vizinhança. Hoje mesmo nós estamos em obra lá em casa e um vizinho se compadeceu da gente, porque nós não tínhamos onde guardar o carro, e ele chegou para a gente e disse: Rubens, se você quiser deixar o carro lá na nossa garagem, pode deixar. Aí eu até falei: meu irmão, mas de manhã a gente acorda mais cedo para ir para a igreja, para a escola bíblica. Não se preocupe, o meu ar é barulhento, eu não vou escutar o seu carro sendo ligado e você saindo. E aí eu tive uma percepção: Deus está me dando uma oportunidade para eu falar com quem não é crente, meu vizinho. E é uma pessoa que não é crente, mas está tendo o quê? Uma atitude ética, uma atitude humana, uma atitude de fazer o bem. Isso me constrange, por quê? Porque como cristão, era para ser algo automático. Era para ser algo que não deveria haver esforço nosso. Porque se Cristo nos alcançou, se Cristo nos serviu, nós também devemos servir os outros. Mas, infelizmente, nem sempre acontece. Mas para aqueles que fazem isso, para aqueles que fazem o bem, para aqueles que seguem os princípios cristãos, os princípios de Jesus Cristo deixado por Ele em vida aqui na terra e registrados na Bíblia, infelizmente, a maioria das vezes, a gente vai sofrer perseguição, vai sofrer injustiças. E vamos entrar agora em alguns pontos. Primeiro ponto, ele citou aqui nos versículos 12 a 17, alegrem-se por participarem do sofrimento de Cristo. Imagina você não leu esse texto, você é um recém-convertido, você está aqui no contexto da igreja, que é uma igreja pobre. Os primeiros cristãos que foram se convertendo eram pessoas pobres, pessoas abastadas socialmente. É tanto que os apóstolos eles vão criar uma função chamada de diáconos para abençoar as viúvas e os órfãos, que eram aqueles que estavam sendo alcançados, porque se você não tem ninguém por você, e nasce uma instituição que é a igreja, e essa igreja é pela pessoa, a pessoa, ela, nossa, estamos juntos, vou seguir essa igreja, e a pessoa começava a seguir a Jesus. E caminhando com ela, outras pessoas mais também desfavorecidas estavam se convertendo, participando da vida da igreja. Então eram pessoas que o sofrimento já caminhava com elas. Pessoas que aqui, em grande maioria, já judeus, e o povo judeu é um povo que, meus irmãos, um povo desgraçado, no sentido de que sofreram muitas desgraças. Um povo que perdeu várias guerras, estava sob o domínio do Império Romano. Então era um povo que queria o quê? Era alegria, era paz, era dinheiro. O que não é errado. O que a gente está falando aqui são coisas que eu e você lutamos todos os dias, quando acordamos, trabalhamos, recebemos ali o nosso suado salário. Mas eles, por conta da sua fé, eles estavam sofrendo perseguição. E Pedro, claro que ele vai contextualizar, mas ele traz essa mensagem: meus irmãos, vocês estão sofrendo por Cristo? Pois deixa eu falar para vocês, estejam alegres por isso. E aí eu imagino o irmão lá, ouvindo essa carta, a carta era direcionada à igreja, o líder daquela igreja lia a carta diante das pessoas e o pessoal ia ficar assim, loucura isso aí, como é que eu vou me alegrar no sofrimento? Por que eu vou qual é o ser humano que está sofrendo, que está machucado e vai se alegrar? Aí ele vai explicar, vai dizer no versículo 12: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. O que é que o fogo faz conosco? O que é que o fogo faz? Queima. E quem já cozinhou, acendeu um isqueiro, a pessoa não aprende a acender um isqueiro sem se queimar, é impossível, ela queima um bocado para depois entrar no automático, um fósforo, para acender um fogão. Hoje, gourmetizaram o fogão, mas que bom, né? Pelo menos que hoje você
tem ali a parte elétrica, você coloca na tomada, aperta o botão e ele acende o fogo. Mas o fogo é algo que é natural nosso. A gente tem contato com o fogo, quando falta energia, a gente vai lá, acende uma vela. Mas o fogo, ele traz elementos positivos, mas um grande elemento negativo, que é machucar. O fogo machuca. Ninguém é capaz de queimar uma parte do seu corpo e não doer, e não se machucar, e não criar ali feridas. E Pedro ele vai trazer essas provações, essas perseguições, essas coisas ruins como um fogo que queima, que machuca. Então ele vai dizer que não estranhem, não se surpreendam, ou seja, algo que você já deveria era saber que iria receber. Então, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Ou seja, o que Pedro está dizendo assim, aceitem, normalizem. É algo que acontece e que vai acontecer muitas vezes. Entretanto, versículo 13, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. E aqui é o X aqui é a charada, a resposta da charada. Esse sofrimento que nós participamos não nos pertence. É de quem? De Jesus, de Cristo. Ou seja, aqui Pedro já está dizendo o seguinte, olha, esse sofrimento que você está passando por ser um cristão, nem isso te pertence. Mas alegre-se por você participar de algo que pertence a Jesus Cristo, que é o quê? Os sofrimentos dele. Os sofrimentos de Jesus. Ou seja, é muito bom ser seguidor de Jesus e participar das coisas boas, dos bens materiais que são alcançados, das conquistas na questão familiar, profissional. Mas Pedro está fazendo uma chamada que, de fato, meus irmãos, machuca, mas que verdadeiramente nos prova como crentes, que é o fogo, que é o sofrimento de Jesus Cristo. E ele continua, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem o quê? Com grande alegria. Pedro está dizendo o seguinte, olha, eu não quero que vocês só sofram, só chorem, esqueci o termo usar, mas assim, só lamentem. Aí quando Jesus voltar, aí vocês vão o quê? Se alegrar, porque chegou o quê? O Salvador, chegou o Messias. Não haverá mais luto, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Mas Pedro desafia a igreja o quê? A vivenciar algo que vai acontecer quando Jesus voltar, mas já hoje no meio do sofrimento. Por quê? E aí nós vimos isso no sermão retrasado, onde Pedro ele vai falar justamente sobre isso. Que quando o sofrimento vem, a gente está acostumado e as pessoas que estão ao nosso redor são o quê? Confundidas. Que a pessoa está acostumada a ver alguém sofrer e a pessoa ela vai o quê? É lamentar, colocar Deus na parede ou renunciar à existência de Deus, porque se Deus existe, por que eu sofro? Isso é evangelho, meus irmãos. Isso também é falar de Jesus para os perdidos. É você não renunciar à sua fé, não renunciar à existência de Jesus na sua vida e o milagre que ele já fez na tua casa, que foi salvar a tua família, porque você está passando por uma dificuldade, porque você está passando por um luto, porque você está passando um momento de miséria. Mas você prova que é um crente verdadeiro quando, ainda na dificuldade, você continua de pé, glorificando o teu Salvador. E essa, meu irmão e minha irmã, é a nossa luta diária. Pedro vai insistir aqui no verso 14, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Deixa eu falar uma coisa para você, está sofrendo, está doendo e é por causa da tua fé? Glória a Deus por isso, meu irmão, porque verdadeiramente o Espírito de Deus está em você. Mora em você. E aqui eu não estou dizendo, pastor, essa semana foi uma maravilha,
foi bênção, não sofri um arranhão, então o Espírito não mora em mim. Não é isso que eu estou dizendo. Mas prepare-se, porque por conta da sua fé você pode vir a ser provado. Você pode vir não a ser questionado, porque lembra? Ser crente hoje é modinha. Você pode ser de qualquer igreja, sou crente, e você ser bem recebido. Isso abre portas para você, mas Deus irá te provar. Chegará momentos em que você vai ter que escolher entre fazer o que é correto, e que isso vai talvez te tirar do teu emprego, isso talvez vá te tirar de algumas amizades, ou fazer aquilo que é condenável diante do Senhor. E não vai ter absolutamente nada diferente na tua vida, a não ser só coisas boas. A não ser só coisas boas. E meus irmãos, a gente não deve seguir a Jesus por querer receber algo em troca, porque Ele já nos deu o que foi a sua salvação. Aquilo que Ele nos dá, saúde, bens, amizade, família, é graça, é misericórdia. Porque essa igreja aqui, ela não viveu a bonança que nós estamos vivendo como igreja. Quando eu falo bonança, eu estou falando no sentido mesmo material. É esse templo, as atividades que a gente tem, o sábado missionário, a gente tem condições de pagar lanche para as crianças, todo esse maquinário aqui, esse som, a questão da transmissão. Era só as pessoas mesmo ali reunindo nas casas. Não tinha, eram pessoas socialmente pobres e não tinham condição. Mas eles tinham algo que era suficiente, era a fé em Jesus. E isso é suficiente. Se você tem fé em Jesus, pode ter certeza, isso é suficiente para você. E como igreja, nós vamos trabalhar para te ajudar a não passar necessidade, a ter uma vida com menos sofrimento. Mas nós não podemos te dizer, meu irmão e minha irmã, e eu sinto muito por isso, não é o nosso desejo aqui. Mas é uma verdade, é um fato bíblico. O sofrimento bate à tua porta quando você confessa a Jesus Cristo. Mas Pedro, ele vai nos dar essa luz, ele vai nos dar essa revelação espiritual, dizendo verdadeiramente o Espírito Santo de Deus habita em você. Por você hoje receber esse sofrimento, por ser um cristão. Verso 15, se algum de vocês sofre, que não seja, e aí a gente faz a divisão, que não seja como um assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifica a Deus por meio desse nome, Jesus Cristo. E aqui por que ele está dizendo isso? Porque às vezes a gente sofre e não é porque a gente é cristão. A gente sofre porque a gente é ruim, a gente é pecador, a gente faz coisa errada. Aí joga para conta de quem? De Deus. Oh, Senhor, estou passando por uma luta, mas eu sei que é porque eu sou teu seguidor. Mentira. Pessoa, você vai olhar o histórico, a pessoa faz coisas erradas que geram como consequência dor e sofrimento. Não era o caso dessa igreja, não era o caso daqueles a quem Pedro escreveu aqui. Então a gente precisa ter esse cuidado. E Pedro ele vai fazer isso por quê? Porque no meio da igreja tinha esse tipo de gente. Gente que sim, estava sendo transformada. Ex-criminoso, ex-homicida, ex-ladrão. Mas existiam pessoas que infelizmente ainda flertavam com aquilo que era errado e condenavam diante do Senhor e estavam sofrendo por isso, estavam jogando para a conta de Deus. E acontece muito, mas é muito. Hoje você vê jogando na conta de Deus, dizendo que fazem as atrocidades por causa de Deus. Absurdo. Absurdo, meus irmãos. Então, ele vai mais na frente acrescentar, mas os irmãos, quero que os irmãos entendam que devemos nos alegrar nós devemos nos alegrar se recebemos coisas boas de Deus, como tudo aquilo que realmente faz bem, mas nós também devemos estar alegres recebendo os sofrimentos que é de Jesus.
Porque lá na cruz não era para ser Jesus, era para ser quem? Eu, você, cada um de nós. Então, se a gente pode, sendo um miserável pecador que nós somos, receber um pouquinho de sofrimento, que não é nem 1% do que Jesus recebeu na cruz, glória a Deus. Por isso, amém? Glória a Deus, glória a Deus. E, segundo ponto, Pedro vai falar, versículo 17 e 18, o julgamento começa com todos que pertencem à casa de Deus. Isso aqui eu achei muito legal. Muito legal. Por quê? Porque, às vezes, a gente se acha superior aos que não confessaram a Jesus, aqueles que estão lá fora perdidos, aqueles que curtem carnaval, aqueles que, final de ano, vão para as casas, né, beber, farrear, e aí vira o ano, pronto, agora o ano novo, agora eu vou ser uma nova criatura, aí final do ano está tudo de novo. E aí Pedro, ele vai trazer essa luz, dizendo o quê? Verso 16, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. 17, 18. Pois chegou a hora de começar o julgamento por onde? Pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco. Primeiro conosco. Por que começa primeiro conosco? Muito simples. Porque nós já somos alcançados. Quando nós morrermos, nós não vamos para um purgatório. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus que nós, após a morte, enfrentaremos o juízo de Deus. Não acho que o juízo é uma grande sala, como no fórum, onde Deus se apresenta à frente, coloca todas as suas ações em uma projeção dessa, e ele vai dizer, culpado ou inocente. O juízo já é a sentença que recebemos de Deus quando partirmos deste mundo. E essa sentença, meu irmão, ela é aqui, hoje. Se você é um crente em Jesus e você parar de respirar, você será sentenciado como inocente. Porque Cristo morreu para te dar essa grande vitória, que é a salvação. Agora, se você morre sem Cristo, no momento que você termina de respirar, você também já é sentenciado como culpado. E aí não há mais nada para fazer. Como algumas novelas ensinam da Globo há muito tempo, que infelizmente eu assistia, não trago aqui, né, como vanglória, mas eu já vi alguns filmes, novelas, que a pessoa vai lá, acho que o espiritismo, não sei qual a doutrina conta, que a pessoa ainda tem uma oportunidade, lá no outro plano, de mudar, e não, agora eu quero ser uma nova criatura, já foi, já era. Quem diz isso? A Bíblia. A palavra do Senhor, esses 66 livros, se você for estudar, né, participar aqui da nossa escola bíblica dominical também, né, ter uma vida ativa na igreja, a gente vai trazer mensagens onde a Bíblia é muito clara. Jesus vai dizer para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um camarada que talvez, nós não sabemos, teve uma vida inteira de criminalidade. A gente pode julgar aqui questões sociais, é porque nasceu pobre, não tinha o que comer, e aí ele precisou roubar para se alimentar. Mas, meu irmão, é pecador. É pecador. Destino, inferno. Mas ele teve uma oportunidade de reconhecer a Jesus como Salvador, quando disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares aonde? No paraíso. E Pedro, ele vai trazer isso dizendo que o julgamento começa com nós, por quê? Além disso que eu acabei de mencionar, que nós já somos alcançados. Ele vai dizer aqui, verso 17, se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Pedro está dizendo o seguinte, olha, a salvação está disponível para todos. Sem entrar na celeuma da salvação, no sentido teológico. Mas a salvação é para aqueles que creem. Mas aqueles que ainda não creem, enquanto vivos, enquanto ar que respiram, enquanto saudáveis, Deus ainda dará uma oportunidade para serem salvos. E hoje, meus irmãos, nós estamos vendo aqui no nosso meio, para a glória de Deus,
pessoas da terceira idade sendo salvas, amém? Sendo salvas. Ontem, o GM e eu fiquei tão feliz. Cadê a irmã Vilma? Está aqui conosco? Não. Mas quem estava no GM ontem? Levanta a mão. Olha aí, ó. Pessoas salvas, meus irmãos, da nossa melhor idade. Amém? Amém? Amém. Salvação não é só para criança, não. É muito bonito a gente estar aqui fazendo um projeto. Daqui a pouco as crianças vão à frente cantar. Vamos prestigiar, vamos bater palmas, vamos glorificar a Deus, porque essas vidas estão sendo alcançadas. Mas quantas pessoas da terceira idade existem aqui no José Walter? Mas é muita. Você passa na calçada 4 horas da tarde, 5 horas. Aqui mesmo tem um senhorzinho que fica com um tambor o tempo todo. Sei quem já viu. Estou doido para parar ali e abordar. Começar a tocar a pessoa. Você é um triângulo aí não, para a gente somar aqui, nós dois. Então, é comum. E o envelhecimento é algo natural. Todos nós que somos jovens, não alcançamos ainda essa idade, um dia envelheceremos. E aí a gente pode questionar, meu filho ainda não é salvo, não entregou a Jesus a sua vida. Ele pode ser alcançado quando for velho? Pode. Eu não vou aqui dizer que não será. Mas aí a gente também precisa ter cuidado. Por quê? Porque até isso pode ser usado, entre aspas, a nosso favor, mas a favor do diabo. Porque jovens que poderiam se entregar a Jesus, diziam que não, agora não. Calma. Ontem eu fiquei abismado. Conexão real. Vou trazer esse testemunho para cá, o pastor Tiago Sanches. Vocês acreditam que o pastor Tiago, ele decidiu frequentar uma igreja? Contando lá pra gente. E aí ele passou de bicicleta numa igreja e disse, olha, com ele mesmo, eu vou frequentar essa igreja aqui. E aí ele volta para casa, um belo dia ele entra nessa igreja e ele faz as perguntas, é legal essa retórica com os adolescentes, os juniores. E ele pergunta, eu fui para essa igreja, quantas pessoas falaram comigo depois do culto? Aí ele disse, nenhuma. Eu fui o segundo domingo, quantas pessoas falaram comigo? Nenhuma. E aí um irmão, é engraçado, depois de 6 meses, uma pessoa vai falar com ele, e o que a pessoa diz, afasta para eu e minha esposa sentar. 6 meses ali na igreja. Mas o homem estava obstinado realmente a ficar ali, e aí falava-se de Jesus nas pregações de Jesus, e eu quero aceitar esse Jesus. Como é que eu faço? É muito engraçada a história. Aí ele chega para uma pessoa e diz, não, quando o pastor pregar no final do ano, no culto de Natal, ele faz um momento de apelo, aí você vai lá para frente e aceita Jesus. Aí ele disse que chegou no culto e o pastor não foi. E não teve o apelo. Aí ele não entregou a vida para Jesus. E nesse ímpeto dele de ficar todo o tempo perguntando, pessoas da própria igreja lá falaram, olha, tu é muito jovem. Porque tu está perdendo teu tempo, vai curtir a vida. Olha que absurdo, meus irmãos. Olha que, assim, e ele não falou o nome da igreja, graças a Deus ele não falou, tá bom? Né? Porque a gente com o nosso ímpeto humano de pecador ia querer realmente, né, difamar essa igreja para várias pessoas. Mas quem sabe é uma igreja até que já tenha sido transformada por Jesus, que eles possam... Quem sabe, porque isso faz tempo, foi em 99, segundo ele. E no momento lá, de oração num racha, olha a importância do racha, tá? A gente não tem aqui o futebolzinho da nossa igreja ainda, tá bom? Estamos esperando aí algum homem trazer essa responsabilidade. O pastor participa, tá bom? Contem comigo. Não jogo muito bem, né? Mas a gente ajuda de alguma forma. E aí no racha o pastor, olha... alguém aqui ainda não aceitou a Jesus, não entregou sua vida a Jesus, e aí indicaram ele, olha, ele aqui, pastor Tiago. E ele ora pelo pastor Tiago, aí pronto, depois da oração, o pastor Tiago, e agora? Não, agora você é um crente, parte do Senhor. Pronto. Então assim, esse foi o início da caminhada do pastor Tiago, que hoje é um crente, hoje é um pastor. Grande exemplo para mim, que o cara sabe muito da Bíblia, prega muito bem. Júlia me lembrou, não estava mais lembrando. Acho que ele pregou no aniversário do ano passado, não foi?
no sábado, confere, no aniversário da nossa igreja. Mas ele poderia não estar nem como crente, quanto mais como pastor. Por quê? Porque no ambiente onde ele deveria ter sido convidado a entregar sua vida a Jesus, o convite não foi feito. Foi feito muito, muito, muito depois. E às vezes a gente perde muito tempo, meus irmãos. Assim, colocando às vezes cargas, dificuldades, ou até realmente considerando que a pessoa não está apta para estar na presença de Deus agora, porque ela tem uma vida. Meus irmãos, a coisa mais perfeita que eu fiz na minha vida foi entregar minha vida a Jesus quando eu era adolescente. Eu tenho 15 anos dedicado ao Senhor que eu não me arrependo nem um segundo. Não me arrependo. Você é jovem, você é adolescente, você fez a melhor escolha da tua vida. Porque é muito pior quando adulto. Os adultos que entregaram sua vida tardiamente. Eu estou falando a verdade? Quando você é adulto é muito mais difícil. Muito mais difícil. Então é muito melhor entregar sua vida agora. Que Deus vai transformar a tua história agora. Uma história que ainda será contada. Ainda será vivida. Escrita pelo próprio Deus. Mas precisa haver essa entrega. Precisa haver essa renúncia. E Pedro, ele queria colocar na mente das pessoas de que, olha, o julgamento começa por vocês. Então faça parte de vocês. Sejam verdadeiramente crentes. Sejam verdadeiramente cristãos. Seguidores, filhos de Jesus Cristo. E o último ponto, verso 19. Devemos confiar nossa vida ao Criador e praticar o bem. E aí, voltando para a história, ele ficou na dúvida, ele não sabia o que fazer. E o pastor não deu também nada, nenhuma dica, só disse assim, não, agora você é um crente, parte do Senhor. O pastor que deveria realmente dar ali, né? Não, agora você vai participar da vida da igreja, você vai conhecer os ministérios, você vai participar dos jovens, dos adolescentes, não sei o que tinha ali na denominação. E você vai aprender mais sobre o Senhor. Você pode ser alguém que vai ser usado para falar dele para outras pessoas. Pronto, agora você não aceitou a Jesus, agora a sua oportunidade é trazer outros jovens para também aceitá-lo. Isso significa o quê? Que muitas vezes, como igreja, a gente tem uma visão muito forte aos sofrimentos e Deus está nos dando uma oportunidade de converter esses sofrimentos para algo que vai ser usado para alcançar vidas que também estão sofrendo e não entendem esse sofrimento. E ele vai dizer no verso 19, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem o quê? Confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Praticar o bem. Bobo, simples, mas é algo que precisa ser falado. Meu irmão e minha irmã, sempre que você puder fazer o bem para o seu próximo, você está pregando o Evangelho. Sempre que você puder, a pessoa te chamar para andar 1 quilômetro, como a Bíblia vai trazer aqui o exemplo de Cristo. Você puder andar 2 quilômetros, glória a Deus pela sua vida, porque você está sendo uma testemunha e vai sofrer, porque andar 2 quilômetros é chão bastante. Mas a pessoa vai ficar constrangida. Rapaz, é doido. Porque no teu lugar eu não ia não. Eu falo isso. Eu questiono as pessoas que me ajudam. E eu digo, rapaz, tu tá fazendo isso aqui. Mas por que eu falo? Porque aí é uma forma que eu tenho de apresentar Jesus. Porque não é normal. Então se a pessoa que não é crente, ela está fazendo, então eu entendo que é um coração fértil para receber Jesus. Porque ela já está frutificando sem sequer ser um seguidor daquele que o salvou. E tem muita gente boa aí fora, meus irmãos. Não no sentido de pecador, mas no sentido que mesmo em meio às suas falhas pessoais, faz o bem. Faz o bem. Tira dinheiro do bolso. Por isso que a gente faz questão de um vídeo como esse, de jogar nas redes sociais. E aí pode chegar uma pessoa que tem uma vida totalmente errada e depositar um valor, uma oferta grande para a igreja. E a gente vai dizer o quê? Não, não serve porque você é um pecador, você está... Não. Tá? E aqui eu não estou falando, né? É claro que tem N contextos, mas eu estou falando como regra. Deus usa também pessoas para que a sua obra seja manifesta. A sua obra seja manifesta. E nós ficamos muito felizes como igreja porque nós estamos crescendo em comunidade.
em comunidade, porque é muito legal, né? Não no sentido do que eu vou falar, a pessoa me ligar, pastor, estou precisando de ajuda aqui para fazer a mudança da minha casa. Ei, não gosto não. Mas pode me chamar, se você não tiver conseguido outras pessoas, pode chamar. Mas dizer que eu gosto, eu vou estar mentindo, porque carregar peso não é comigo. Mas Deus me deu dois braços, Deus me fez homem, então é meu papel ajudar. Agora, se chamar o seu João, aí ele vai mesmo, que aí ele gosta, viu? Fazendo já a propaganda, tá? Mas vá com calma, tá? Não explore muito meu sogro não, tá bom? Ele já está numa idade, né? Viu, seu João? Amo o senhor, viu? O senhor é um querido para mim. Mas é isso, meus irmãos, é muito legal. A gente tem uma ornamentação como essa, é puxado. Irmã Gema que liderou por muito tempo a ornamentação. E aí, jogou no grupo da igreja, nos ministérios, precisamos de pessoas. Chega junto, participa. Gosto do Ronaldo, que o Ronaldo diz, pastor, também não consigo mais, mas eu levo um cafezinho. Pronto, já está ajudando, já está abençoando. Então, meus irmãos, é fazer o bem. Eu estou feliz com essa igreja, muito feliz mesmo, porque a gente tem feito o bem muito para as pessoas que a gente nem conhece. A gente tem feito um bem grande, só em estar de portas abertas, só em apertar uma mão, dar um abraço. E só você sabe o que você tem feito na sua casa. Só você e Deus. Amém? Você e Deus. Se você faz o bem, se você é alguém que os vizinhos dão maior valor a você, Deus está vendo. Você não precisa postar, você não precisa dizer para a gente. A gente, claro, fica feliz em saber. Tá? Não se sinta errado em compartilhar isso no momento de oração, né? A gente também precisa ter esse cuidado. Olha o irmão se amostrando aqui. Não necessariamente, Deus conhece o coração. E é um incentivo. Quando a gente sabe de alguém do nosso meio que está fazendo um bem e a gente não sabe. E isso se torna um evangelismo para nós mesmos. Que precisamos fazer o bem. Então Pedro, ele vai finalizar dizendo isso. Vocês que sofrem devem se alegrar. O julgamento começa com vocês, porque vocês já são alcançados, vocês são os primeiros da fila, nesse sentido de salvação, nesse sentido de receber a sentença do Senhor, que é a inocência por Cristo Jesus. Mas vocês também devem hoje confiar a sua vida ao Criador, ou seja, entregar a sua vida a Jesus, porque Ele vai cuidar de você, Ele vai te proteger, Ele vai te guiar, Ele vai te dar uma visão espiritual que você, humanamente falando, não tem condição de enxergar as oportunidades que o próprio Senhor já tem lhe dado para ser uma bênção, e aí sim, concluindo, fazer o bem. É isso que nós devemos fazer. Então, partindo para a conclusão, qual tem sido o seu sentimento ante os acontecimentos da sua vida? E esses acontecimentos podemos traduzir como sofrimentos. Vamos pegar aqui os sofrimentos. O que você tem feito com esse sofrimento? Você tem questionado ao Senhor? Você tem sido uma pessoa arrogante, ou uma pessoa que está toda hora triste, ou você tem feito isso que Pedro nos convida a se alegrar. E fique tranquilo, você não vai se alegrar o tempo todo. Vão ter momentos sim que você vai chorar, você vai ficar muito triste, você vai ficar arrasado, mas depois do luto, depois da tristeza, deve vir essa alegria que só o Senhor pode nos dar. Somente o Senhor Jesus pode nos dar essa alegria. Para a gente continuar na fé, continuar na igreja, continuar servindo aquele que sofreu para nos salvar. E é uma alegria, meus irmãos, que será eterna. Pedro vai dizer, é para a glória. Mas eu e Jesus e Deus queremos que você desfrute dessa alegria hoje, agora, neste momento. Segundo, você tem recebido de bom grado o julgamento de Deus. E aqui quando eu falo julgamento, não estou falando especificamente daquilo que Pedro está falando, da sentença final, mas no sentido daquilo que Deus tem nos ensinado. Porque Deus também nos ensina, Deus nos exorta, Deus nos disciplina. Não acho que Deus te chama para ser a mesma pessoa que você era no mundo. Então Ele vai te machucar. Porque qual pai e a mãe que nunca machucou seus filhos com uma pisa? Ah, pastor, nunca bati no meu filho. Mas você deve ter falado alguma coisa para ele que ele não gostou. Mas ele precisava ouvir. Então ele sofreu, não sofreu? Mas foi necessário. Então,
Deus também nos disciplina. E uma disciplina que pode até machucar, mas que no final, quem é que vai sarar as feridas? O próprio Deus. O próprio Deus, tá? Aqui os irmãos estão entendendo, né? A ferida de Deus que eu estou mencionando. Não é que Deus tem um prazer, ele ali, eu vou ferir fulano, não. Estou falando nesse sentido de sentimental, o sentimento. Tá bom? De você estar recebendo uma punição de Deus. E aí, como é que você tem recebido isso? Tá? Em regra, né? O pós-momento de choro, de lamento, por coisas erradas, que muitas vezes nós mesmos praticamos. Então nós precisamos ter esse sentimento de que bom que Deus me disciplinou. Que bom que Deus foi lá e me exortou, porque Ele não quer, por amor a mim, Ele não quer que eu continue neste caminho de perdição. E por fim, você tem confiado toda a sua vida nas mãos de Deus. E aqui é algo que nós como igreja, eu como pastor, precisamos lembrar sempre. Confiar a nossa vida a Deus. Confie sua vida a Deus. Confie os seus filhos a Deus. Confie o seu casamento a Deus. Confie o seu trabalho a Deus. Confie as suas contas a Deus. A sua proteção ao sair de casa a Deus. A sua doença a Deus. Confie tudo a Deus. Não se apegue a algo e dê 99% para Deus. Dê tudo. É tudo, meus irmãos. Tudo que nós temos, somos e pertencemos, entregamos ao Senhor Deus, ao Senhor Cristo Jesus. Amém? Convido você a se curvar diante do Senhor, baixar sua fronte, fechar seus olhos. E vamos juntos orar ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Não somos merecedores de nada, somos falhos, mas mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio à miséria que é o nosso coração, há algo bom que é o Espírito Santo de Deus. Se você é verdadeiramente um salvo, o Espírito Santo de Deus habita em você e Ele produz em você frutos de fazer o bem, de ser uma bênção na sua casa, na sua vizinhança, nesta igreja ou na igreja que você pertencer, você que nos visita. Mas se há alguém aqui essa noite que tem essa convicção, pastor, eu entendi a mensagem e deixa eu falar, eu não recebi Jesus não. Lembra da história do Tiago Sanches, do pastor? Eu quero receber Jesus na minha vida. E diferente da igreja, que em nome de Jesus tenha mudado, nós queremos fazer esse convite para você. Se há alguém neste meio que ainda não entregou, não teve aquele momento de vir aqui à frente, de confessar a Jesus como Senhor e Salvador, eu convido você para vir aqui à frente, subir este altar, me dar um grande abraço e orar pela sua vida. Porque o Senhor já vem chamando há muito tempo, você jovem, você adulto, você da terceira idade, que ainda não entregou sua vida a Jesus. Quem está falando com você não sou eu, mas o Espírito Santo do Senhor que já vem falando há muito tempo. E vai ser uma alegria gigantesca para Deus no dia que você entregar a sua vida para Ele. Então, há alguém neste lugar, nesta igreja, que deseja confessar o nome do Senhor Jesus? Convido para vir aqui à frente. Se não há, como o texto vai dizer, o julgamento começa com aqueles que são salvos. E que bom, que Deus possa lhe dar uma nova oportunidade para entregar a sua vida a Jesus. E essa oportunidade, ela não é só no apelo do pastor, tá bom? Em qualquer momento do seu dia, você lavando a louça, na escola, no trabalho, você recebeu esse convite do Senhor e deseja entregar a sua vida, fala comigo, fala com qualquer crente desta igreja, que nós queremos nos alegrar, porque uma vida foi salva por Cristo Jesus. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor amado, por esta mensagem, Pai, pregada pelo Senhor. Eu fui apenas um instrumento aqui neste lugar, mas nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos ensina, Pai, essa noite a resistir em meio ao sofrimento. A resistir, Pai amado, às dores, resistir, Senhor, às queimaduras, resistir, Senhor amado, tudo aquilo que nos machuca, que nos agride, por amor ao Teu nome, Pai amado. Nos torna verdadeiramente Teus filhos
não somente na teoria, não só da boca para fora, mas na prática, da boca para dentro dos nossos corações. Por isso, Senhor amado, nós entregamos, Pai amado, todas as vidas presentes nesta igreja, Pai amado. Faz morada naqueles corações frios, endurecidos. Transforma e quebranta, Pai amado, todo homem e mulher, Pai amado, que ainda não entregou sua vida para Ti. E aqueles que já entregaram, mas têm, Pai amado, sofrido dores, que o Senhor cure, Pai amado, sare as feridas, que o Senhor esteja presente, Pai amado, em cada um de nós, Pai, e nos sustentando e nos ensinando, Pai, a nos alegrar mesmo em meio ao sofrimento. E muito obrigado, Jesus, por tudo que vivemos essa noite, através da Tua mensagem, dos louvores entoados, e continua conosco neste lugar de adoração que é a Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. De descanso em Ti, há lugar de refrigério em Ti, há lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é do 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 Senhor. Há um lugar onde a constância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde sonhos não se arrogam. Há um lugar onde o temor não me obsede. Há um lugar que quando se perde é quem se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é do 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 Senhor.
és tudo que eu preciso. Esse lugar é do Senhor. 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 E a igreja canta. Esse lugar é do Senhor. 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 Meus irmãos, esse é um momento muito especial para a nossa igreja também, um momento de ofertório, tá? Como a irmã Beni trouxe a mensagem, nós precisamos fazer missões. E fazer missões é ir, é orar e também contribuir. Então, nós convidamos toda a igreja a participar deste momento. Você que tem condição e pode, assim, fazê-lo naquilo que Deus tocar no seu coração, tá? Eu peço só que você especifique sua oferta, tá bom? Se você vier a depositar qualquer valor destinado para missões, você coloque um envelope. A gente tem alguns ali atrás, tá? Mas se você quiser ofertar a oferta comum, que é destinado à manutenção desta obra, fique à vontade também, tá? Assim também como os nossos dízimos, tá bom? E aqueles que utilizam-se dos meios digitais, nós temos ali o QR Code e a chave Pix, tá? À disposição dos irmãos, tá bom? Amém? Enquanto participamos do ofertório, louvemos ao Senhor. Em Jesus, amigo, temos a chegado teu irmão.
Senhor, por essa oportunidade de estarmos na tua casa, de louvarmos o teu nome. Pai, é tão bom, Senhor, estar aqui. Muito obrigada. Sou obrigada à oportunidade que o Senhor deu a essa igreja de ofertar, Deus, tanto para a igreja, para as coisas da igreja, mas também, principalmente agora, nesse momento, por missões. Muito obrigada, meu Pai. Ajuda, Deus, que nós possamos ultrapassar esse alvo, não só aqui na Ágape, mas em cada igreja batista espalhada pelo Brasil, meu Pai. Que nós possamos ultrapassar o alvo, Deus, estabelecido pela nossa junta, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos quase concluindo o nosso culto, mas devido ao encerramento da campanha de missões nacionais, nós queremos apresentar um projeto para a igreja, vem aqui para o meio, né, que tem o ao vivo, que é o Sábado Missionário. Todos os sábados, desde o mês de julho, nós estamos aqui na escola Epitácio Paulo de Souza, tá? Irmã Patrícia, só não sobe agora, tá? Mas pode fazer a filinha, viu? A gente vai apresentar primeiro um vídeo. E a gente sempre tem falado para a igreja, muitos aqui já foram lá fazer uma visita, conhecem lá como funciona. Mas aqueles que não conhecem, não viram na prática, a gente tem um pequeno vídeo para apresentar para os irmãos. E em seguida esse pequeno grupo, né, para não chamar de grande, né, grande grupo, vai estar fazendo a apresentação do nosso hino oficial do Sábado Missionário, tá bom? Então, primeiro vídeo para a igreja. Passar aí, Júlia, a agenda semanal para a igreja. Quarta-feira, nosso culto de oração e doutrina. Lembrando que excepcionalmente não teremos estudo, pois teremos a profissão de fé da irmã Luiz Clarita. Mas lembrando que após, tá, nós teremos o ensaio do coral. Então, por favor, tá? É o nosso último ensaio antes do mês de outubro, onde o pastor estará de férias e a irmã Leni estará viajando, tá bom? Cumprindo sua agenda missionária, tá? No campo da nossa convenção. Então, após quem faz parte do coral, por favor, esteja presente na quarta para a gente estar ensaiando, logo após o culto. Sexta-feira, olha que legal, 7 horas da noite, PG Central Jovem, Casa dos Irmãos Samuel e Lili. Quem é o Samuel e a Lili? Samuel está aqui. E a Lili? Posso falar teu nome, Lili, para a igreja? Não, então não vou falar. Se a irmã não autorizou, é a irmã Lili. Bênção, viu? Então todos os jovens da nossa igreja, adolescentes, estejamos aqui no condomínio Quartzo, confere? Condomínio Quartzo, a partir das 7 horas da noite, tá? Mas aviso no nosso grupo do Central Jovem. Sábado missionário a todo vapor às 14 horas, no sábado, pode passar. Domingo, escola bíblica aliás, domingo já foi apresentado, dia da família, tá bom? Então a gente vai estar passando nos privados, grupos de WhatsApp, mas a programação permanece quase a mesma. 9 horas da noite é EBD e o culto é 4 horas, tá? E aí, se alguém não for para passar o dia, mas vai deixar de cultuar, de forma alguma, participe lá com a gente a partir das 4 horas, tá bom? Mesmo que você não seja uma pessoa que vá passar o dia, mas meu irmão e minha irmã, vamos estar junto com a gente? Vai ser muito bom, muito legal a gente estar ali em lazer, em grande família do Senhor, porque é uma alegria estarmos na presença de Deus e um dia a gente vai estar na glória eterna o tempo todo junto, amém? O tempo todo. Então, por que não passarmos os dias juntos nesse grande momento de adoração? Temos cantina, bolo e refrigerante a R$6, então colabore, tá? Também participando da cantina da nossa igreja, que estará logo após o culto ali fora, servindo aos irmãos. Vamos ficar de pé? Agora sim, encerrar o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Temos aniversariante da semana. Arthur, vai para onde, Arthur? Vem cá. Arthur fez aniversário essa semana. Mais alguém fez aniversário essa semana? De segunda para cá? Não? Fez assim, eu pensei que era tudo.
Arthur, pode vir. Meus irmãos, o que não falta é Arthur e Guilherme nessa igreja, tá bom? Então, se eu tenho uma certeza é que meus filhos não vão se chamar Arthur e Miguel. Talvez Samuel, que só tem... Não, Samuel tem 2, Samuel também já tem 2, tá bom. Mas, brincadeiras à parte, meus irmãos, louvemos a Deus por mais este culto. Que os irmãos tenham uma semana de paz, abençoada. Estaremos aqui juntos para a glória de Deus nas próximas programações. Pronto. Oi? É mesmo, né? Seu filho fez aniversário essa semana. Dá tempo de trazer? Ele tá aí? Traz. Outro Arthur. Vou falar, eu sei. Eu tinha visto. Meus irmãos, último aviso. Acampamento dos homens. Tá bom? Já tenho falado aí com alguns homens da nossa igreja. Arthur, vem. E a gente vai estar passando nos grupos avisando, tá? Mas você, homem, participe conosco deste momento. Arthur, vou orar pela sua vida, querido. Você fez aniversário essa semana, não foi? Pronto. Os Arthurs, vou falar assim, tá? E põe suas mãos para essas duas vidas preciosas da nossa igreja. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Jesus, por estarmos em Tua presença. Obrigado pelo culto que tivemos essa noite. E obrigado, Pai, por tudo que aprendemos sobre Ti. Possamos, Pai amado, viver essa alegria da Tua salvação, mesmo em meio ao sofrimento, mas sabendo que é temporário, porque chegará para nós um dia a glória eterna, sem dor, sem sofrimento, sem luta. Mas obrigado, Jesus, por estar conosco o tempo todo. E abençoa, Pai amado, a vida dos 2 Arthurs que estão aqui, Pai amado, que fizeram aniversário essa semana. Os abençoe ricamente, seja com o crescimento deles, para que eles um dia confessem a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas. E abençoa cada família desta igreja, aqui aos irmãos representando também suas famílias que não estão, mas abençoe abundantemente, Pai, a cada um, e dê uma semana de paz, de gozo em Tua presença. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre o Teu povo espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, um bom retorno aos seus lares e uma semana abençoada.